Olá, prezadas e prezados estudantes do curso de Organização, Saúde e Segurança. Esse segundo vídeo da nossa revisão vai recapitular as conformações históricas das noções de saúde e segurança do trabalho, depois de termos revisto no vídeo anterior alguns conceitos em torno do trabalho e mundo do trabalho. Aqui, nesse segundo momento de revisão, nós recapitulamos então as discussões que fizemos presencialmente quanto à evolução histórica da ideia de saúde e segurança do trabalho. Nós encontramos na literatura registros, até na antiguidade, de alguma tentativa de relacionar determinadas doenças a determinadas atividades ou tipos de trabalho. Mas isso é bastante distante do nosso objeto de estudo. As referências mais próximas que nós encontramos, e talvez a primeira, que é a obra Doenças do Trabalho, do médico italiano Bernardino Ramazzini, referida aqui nessa página da apresentação para vocês, que esse autor, então, é tido como pai da medicina do trabalho, porque justamente se dedicou a estudar, observar, certas doenças relacionando ao trabalho dos pacientes. Mas isso ainda é incipiente para as modernas noções de saúde e segurança do trabalho, que nós só vamos poder falar exatamente a partir da Revolução Industrial e com a consolidação da produção com maquinário, né, da produção industrial propriamente dita. É a partir daí que o campo da saúde, que vai se expandindo e incorporando diferentes técnicas e saberes, vai formulando aquilo que depois, mais tarde, chamaria-se de saúde do trabalhador. Então, finalmente, ao longo do século XX, essas discussões próprias da medicina vão se refletir na cristalização de parâmetros técnicos previstos nas legislações dos países quanto à proteção do indivíduo trabalhador, e aí reconhecendo-se então um direito, inclusive, à saúde e segurança do trabalho, a um trabalho seguro e saudável. Esses diferentes momentos, então, são catalogados na literatura. Vamos recapitular isso de maneira bastante breve aqui, com as seguintes referências, com os seguintes marcos. No primeiro momento, consolidada a produção, né, industrial, com a utilização de maquinário, e os efeitos disso bastante dramáticos na saúde dos trabalhadores, se desenvolve a noção inicial de medicina do trabalho. A medicina do trabalho era caracterizada inicialmente pela presença de um médico no interior das empresas, das fábricas, para atender os trabalhadores doentes e assim manter produtiva a mão de obra. Essa é uma primeira noção bastante incipiente de segurança do trabalho, com a noção de medicina do trabalho. Já no final do século XIX, avançando um pouco na Alemanha, nós vamos encontrar as primeiras criações de leis, portanto uma intervenção já do Estado, do poder público, estabelecendo, prevendo aquilo que se reconhece como acidente de trabalho, portanto relacionando determinadas lesões ou prejuízos à saúde dos trabalhadores à sua atividade profissional. E isso vai repercutir depois em outros países e na Europa, portanto, nesse momento, nós vamos ver a consolidação desse reconhecimento dos acidentes de trabalho. Mais adiante, já no século XX, em 1919, com o final da Primeira Guerra, a criação da Organização Internacional do Trabalho, uma organização, portanto, que desde o seu início se dedica a discutir e produzir normas, convenções, orientações aos países, portanto aos Estados-membros, quanto a um parâmetro de proteção da saúde, bem-estar e integridade dos trabalhadores. E até hoje, como vocês devem lembrar dos nossos encontros, a OIT continua sendo a fonte de normas, convenções internacionais, com parâmetros globais de saúde e segurança do trabalho.
Nesse quadro sumário, que eu reproduzo aqui para vocês de um artigo que depois vocês vão precisar ler também nesse primeiro momento, de Mendes e 2007, nós temos esse quadro aqui que apresenta, que informa, portanto, os diferentes momentos do reconhecimento, da consolidação, da constituição, enfim, desse campo de estudo e intervenção na organização da produção econômica, né, sobretudo industrial, que é a moderna noção de saúde do trabalhador e seus antecedentes, né, medicina do trabalho e saúde ocupacional. Então percebam que vocês podem parar o vídeo, analisar mais detidamente, não vou avançar muito para o vídeo não ficar muito longo. Nesse quadro sinótico aqui de síntese, nós conseguimos perceber as diferentes preocupações e os sujeitos envolvidos no reconhecimento, portanto, da necessidade de proteção da integridade biopsicofisiológica dos trabalhadores. Ao longo do século XX, os avanços do campo de saúde ocupacional e mesmo logo em seguida a saúde do trabalhador vão se refletindo em padrões internacionais de proteção e prevenção que vão sendo cristalizados em convenções internacionais. Então, trago aqui esse pequeno excerto, a citação também desse material, que aponta então a Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho, estabelecendo conjuntamente alguns objetivos para a noção de saúde ocupacional. Então nós temos aqui esses que são, em geral e ainda hoje, os principais objetivos, a configuração básica da ideia de saúde ocupacional, saúde do trabalhador. Promover e manter um mais alto grau de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores em todas as ocupações, prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições de trabalho. A ideia de prevenção é bastante categórica e fundante da moderna noção de saúde ocupacional e saúde do trabalhador. Proteger os trabalhadores contra riscos de agentes nocivos à saúde. Colocar e manter o trabalhador em uma função que convém às suas aptidões fisiológicas e psicológicas. E, finalmente, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho. Eu trago aqui a vocês também, para a gente enriquecer um pouco essa reconstituição da evolução das noções de saúde ocupacional, medicina do trabalho, saúde do trabalhador, alguns registros dessa bastante interessante obra que eu repercuto aqui para vocês, que esse autor, Menéndez Navarro, foi buscar, resgatou os cartazes os cartazes com campanhas sobre saúde e segurança do trabalho. Então, é interessante a gente ver aqui, observar algumas nuances, né, quanto ao envolvimento dos sujeitos do contexto produtivo, da indústria, da fábrica, enfim, da empresa, e as suas responsabilidades quanto à saúde e segurança. Trago aqui para vocês esse registro da página 40 dessa obra, que está referenciada ao final do vídeo, que aponta, aqui a título de exemplo, a responsabilidade por acidentes e a responsabilidade em prevenir acidentes como algo atribuído ao próprio trabalhador, né? Então, reparem aqui o cartaz recolhido da Bélgica, da Associação Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, em 1959. Né? Ela aponta então o dedo ao próprio trabalhador e pergunta: e se você for o culpado, né, por um acidente de trabalho? Já num sentido um pouco diferente, mas também quanto a quem se envolve com saúde e segurança do trabalho, quem é responsável por proteger o ambiente de trabalho, diminuir os seus riscos, nós temos esse outro registro dessa mesma obra, do Menéndez e Navarro, em que nós percebemos a participação do sujeito coletivo, do sindicato, dos trabalhadores organizados, portanto, coletivamente, na disputa política em torno de condições de trabalho mais seguras e mais saudáveis, né? Nesse cartaz, então, aqui nós temos um engajamento em torno dessa noção, né? Com uma palavra de ordem: a saúde não se vende, né? Uma campanha, então, da Confederação Europeia de Sindicatos de 1959.
81. Essa disputa em torno dos parâmetros de saúde e segurança do trabalho, de quem seria o responsável por fazer isso e diminuir, portanto, acidentes, riscos e doenças, sempre foi e é uma constante, né, na história do movimento operário, do movimento de trabalhadores. No Brasil, trazendo então agora finalmente mais diretamente a discussão para a nossa história, para a nossa história legislativa e do mundo do trabalho, nós encontramos algumas referências. Esses são apenas alguns marcos para a gente trazer aqui e identificar. Em 1919, nós vamos ter uma primeira legislação sobre acidente de trabalho no Brasil. Em 1966 é criada, no contexto então de ditadura militar, é criada a Fundacentro, a Fundação Jorge Duprat, com o objetivo então de realizar pesquisas, levantamentos e intervenções em matéria de saúde, segurança e higiene do trabalho. Em 1978, a inclusão de um capítulo sobre saúde e segurança do trabalho na própria CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, que é um documento originalmente de 1943, e também a promulgação da Portaria 3.214 de 1978, que instituiu originalmente as normas regulamentadoras, né? Que são alteradas, criadas novas, enfim, revogadas desde então, mas continuam na nossa estrutura normativa, um conjunto de normas sobre saúde e segurança do trabalho. E finalmente, um marco importante para a gente, que em 1988, com a Constituição Federal, que que assegura os direitos dos trabalhadores como uma categoria de direitos fundamentais, no artigo 7º, e sobretudo para a nossa discussão aqui, artigo 7º, inciso 22, estabelecendo como direito fundamental a redução dos riscos inerentes ao trabalho, né? Portanto, como um direito fundamental dos trabalhadores. E com isso, então, a ideia dessa reconstituição e dessa última página, desses últimos registros, é apenas localizar cronologicamente alguns marcos no contexto brasileiro, porque agora, no próximo vídeo, no terceiro vídeo, a ideia é entender a estrutura normativa, como se organiza, qual o sistema por trás desse conjunto de normas que estabelecem os parâmetros técnicos de proteção de saúde e segurança no Brasil. Para consolidar e a gente poder seguir adiante também no estudo, para consolidar as noções de saúde e segurança, saúde do trabalhador, saúde ocupacional, vocês observem que no ambiente virtual de aprendizagem nós vamos abrir um campo de glossário e nesse glossário nós vamos depositar lá algumas definições bastante categóricas e importantes para a nossa disciplina. Então, até o próximo vídeo.